Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Nós estamos no último vídeo sobre os 4 elementos e plantas que podem auxiliar. Os 4 elementos, eles passam pelo ar, pelo fogo, pela água e pela terra. São os 4 elementos. Existem outros elementos, a depender da filosofia. Existe também o éter, que seria a sublimação desses elementos, o equilíbrio desses elementos, ou um elemento espiritual, depender também da filosofia. Mas quando a gente fala da nossa vida, da nossa mente, da nossa psique, do nosso emocional, nós estamos falando também dos 4 elementos, porque eles existem em todos nós. Eles existem na vida, eles existem lá fora e dentro de nós, de uma forma análoga. E a Terra, ela é uma das mais importantes, porque essa Terra significa estar vivo, estar encarnado, ter um corpo físico, ter necessidades básicas, ter sobrevivência. Quando nós estamos dentro da espiritualidade, nós falamos assim: se espiritualizar, crescer espiritualmente, missão de vida, busca de equilíbrio espiritual. Mas para a gente manifestar o nosso espiritual aqui nesse planeta, a gente precisa da nossa própria terra, que é o nosso veículo físico. A gente precisa cuidar, conscientizar esse veículo. E isso é terra, elemento terra. A gente precisa também do foco. A gente precisa estar no momento presente. Quem é que consegue ter uma mente saudável sem estar no momento presente? Às vezes a gente sobe tanto, a gente estuda tanto a espiritualidade e isso pode se acumular e ficar só como informação e não vir a sabedoria. Quando que a gente transforma uma informação em conhecimento, em sabedoria? Quando a gente coloca em prática. E o elemento terra é aquele que nos ensina a colocar em prática. De nada adianta a gente ler 1000 livros, a gente assistir palestras, fazer cursos, se a gente não pratica. Então, quando a gente está com falta do elemento terra, a gente tá muito ansioso, a gente pensa, não consegue acalmar a mente, a gente fica pensando em tudo e não faz nada, a gente não consegue criar, porque é a terra que cria, a terra que coloca no mundo físico os nossos projetos. É com a terra que a gente consegue prosperar, sentir saúde. É com a terra que a gente tem foco, direcionamento, resistência, persistência. Então, com fogo a gente começa. A gente vai dar o primeiro passo. Só que o que adianta a gente dar o primeiro passo se a gente não sustenta? Se a gente não termina? Começa e não termina. E essa é a terra. Também, quando a gente está com muita terra, aí a gente não consegue se espiritualizar. Porque a gente fica muito no ver para crer, a gente se fecha, a gente tem uma mente fechada. E quem tem mente fechada, muitas vezes acaba não se abrindo para outros conhecimentos, fica sempre no mesmo, fica sempre colhendo os mesmos resultados. Então, é importante esse equilíbrio, para a gente não ficar muito resistente, inclusive porque a gente precisa se transformar. A terra em excesso, ela mantém tanto algo que às vezes fica em um ciclo vicioso. Tá sempre na mesma, sempre colhendo a mesma coisa. E quantas vezes a gente não fica assim? Então precisa dar uma chacoalhadinha nessa terra e trazer outros elementos. Por exemplo, o fogo, ele movimenta. A terra, ela é uma das únicas que não se movimenta. As águas estão sempre em movimento. O fogo, ele transforma. O ar está em movimento, mas e a terra? Então, quais são as ervas que podem ajudar? Bom, quando a gente tem dificuldade de soltar algo, a gente tem dificuldade de se desapegar, de se deixar morrer, a gente se cristaliza.
e isso pode formar sais, acúmulo de sais no nosso corpo e virar, por exemplo, uma pedra no rim, pedra na vesícula. Para isso não acontecer, primeiramente tome água, tome muita água, mas mesmo assim, aí eu tomo muita água e eu vivo tendo pedra nos rins. Dá uma olhadinha no teu elemento terra. Qual é o chá ideal para isso? Chá de quebra-pedra. Esse chá de quebra-pedra você pode tomar, mas o banho de chá de quebra-pedra, principalmente quando você toma o banho e coloca bastante esse banho na cabeça, ele ajuda o seu chakra coronário a se desentupir, a tirar todo aquele excesso ali que não estava te ajudando a pensar direito. Porque quando a gente tem muita terra, psiquicamente falando, a gente entra em depressão. É o Saturno na astrologia que carrega esse elemento terra, que pode trazer essa depressão, esse pessimismo, tá sempre para baixo, que é uma falta de fogo. O fogo é expansão, o fogo é alegria. Claro que a gente não vai estar sempre alegre, todo instante alegre, mas se você tem essa tendência à depressão, assim, primeiramente é importante buscar um psicólogo, uma ajuda, algum local também que possa te auxiliar, às vezes é um local até espiritual também. Mas como que as ervas podem nos ajudar? Elas não vão resolver. Os nossos trabalhos internos, eles vão fazendo essas transformações, mas banho de alecrim, ela dá um ânimo, ela dá uma alegria, dá uma vitalidade, traz essa leveza pra gente. Então, ajuda para quem tá com esse excesso de terra. Manjericão, tanto para tomar manjericão, para quem sente que tá muito lerdo, a digestão tá muito devagar, toma água quente ao acordar, uma água morna, água de manjericão, porque a terra ela pode ficar acumulada no estômago e não deixar a pessoa digerir bem, então a digestão vai ficar sempre muito lenta, e aí a pessoa vai comendo doce, vai comendo fritura, e aí vai diminuindo aquele foguinho lá dentro, então tomar tudo que é muito morno, às vezes dá um espaço entre as refeições. Se a mente estiver ainda muito carregada, com pensamentos muito negativos, pode também tomar um banho de alecrim com alfazema. Isso é uma mistura interessante, porque o alecrim ele é uma erva bem quente. E quando a gente toma banho, é importante às vezes a gente misturar uma erva mais morninha com a quente. Então, alecrim com alfazema pode ajudar também. Você pode tomar um banho de cavalinha ou tomar chá de cavalinha se você achar que acumula muita água dentro de si também. Se você sente que tem dificuldade de ir aos pés, porque há um acúmulo dessa terra, é importante você tomar essa água morna para estimular aí o fogo interior. Então, esse é o elemento terra, é tudo muito simples, a gente acaba complicando. Essas são as ervas, eu não vou passar muitas ervas para também muita informação, mas é isso. Outra dica é que quando a gente tá com o elemento terra desarmônico, a gente pode sentir ansiedade. Se for o seu caso, é importante você ir lá no vídeo que fala sobre o elemento ar e as ervas, porque pode ajudar. Às vezes, você pode estar com muita dificuldade de agir, de caminhar, muito estagnado. Se for esse o caso, é importante chamar mais o elemento fogo, que fala de elemento. Tem também plantas para isso, mas é sempre importante a nossa própria ação. Quando a gente não consegue, aí a gente busca auxílio aí na natureza, tá bem? Esse foi o nosso vídeo falando sobre algumas ervas e plantas para o elemento terra. Breu branco, por último, é uma das plantas que auxiliam aí na nossa presença, numa mente mais firmada, uma mente mais
concentrada, quando a gente precisa concentrar para estudo, quando a gente quer fazer uma meditação que ajuda muito no nosso equilíbrio mental, no nosso psiquismo, no nosso emocional. Essa é uma das ervas assim mais importantes, eu acho. Você pode tomar uma tintura de breu branco, uma quintessência alquímica de breu branco, ou se você achar um chá de breu branco, sempre lembra de despertar suas ervas, tá? As ervas, elas possuem propriedades físicas, sim, mas elas têm as suas propriedades energéticas. A gente aprende dentro da alquimia de que cada planta tem a sua alma, tem o seu espírito, e todo espírito ele precisa ser desperto, senão a gente está sendo só uma casca física. Então faça o mesmo com essa erva. Se você aplica o reiki nessa erva. Se não, conversa com essa erva. Não é papo de louco, tá? Vai despertando essa energia, vai colocando ali. Se você não acredita que a erva ela tem uma alma, você tem uma força de colocar intenção nos seus objetos. Tudo aquilo que você pensa, que você deseja a alguém ou a si mesmo, há uma probabilidade forte de acontecer. Então, coloca toda a sua energia, a sua intenção nos teus banhos, nos teus chás, que vai sim também auxiliar, tá bem? Abração e até o próximo. Aqui no canal eu tô aparecendo um pouco menos e vou variando assim os vídeos. Eu tô começando agora a fazer uma série aí da Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz. Ela traz muitas reflexões e auxílios aí pra gente ter uma mente mais saudável e como unir o nosso físico com o nosso espiritual. Tem me ajudado muito esses anos de estudo. Abraço e até mais.